Graça e paz, amados do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. No mesmo tempo que é uma satisfação, uma alegria poder ministrar a palavra do Senhor ao coração de vocês, há uma responsabilidade, porque esse púlpito a qual o Senhor ministra, Ele usa um dos homens a qual eu admiro e tenho uma estima, que é o nosso pastor Sérgio, um grande homem de Deus, um grande líder e, acima de tudo isso, um homem exemplar na sua fala, na sua conduta, na sua atitude, que possamos nós nos inspirarmos. Quantas vezes nos deparamos com a desculpa para não estar no culto, com a desculpa para não estar fazendo a obra do Senhor, e quando eu olho para este homem, meu coração incendeia por amor a Jesus, porque ele dá a vida para Jesus, a família dele dá a vida para Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida desse homem? Glória a Deus, louvado seja o homem do Senhor. Falei com ele essa semana que eu queria estar aqui para ouvir ele. Eu queria realmente estar aqui para ouvir a palavra que o Senhor tem por meio dele. Mas ortogou o Senhor que por meio do Espírito eu falasse ao seu coração. E eu quero te convidar você a acessar a sua Bíblia, abri-la em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios, capítulo de número 2. Eu vou ler na NVI, mas você pode ler aí na sua tradução. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta, logo no capítulo 2, ele traz algo importante para nós. Ele traz a característica de um homem, de um discípulo, de uma mulher de Deus. Se nós olharmos, o título que encabeça alguma das Bíblias ali nesse capítulo, fala do caráter daqueles que ministram. Mas quem ministra na casa do Senhor? Os discípulos do Senhor. Então isso não está voltado apenas a líderes, mas está voltado a todo discípulo de Jesus, amém? E ele chega no versículo 9, ele diz assim: todavia, como está escrito, nem olhos viu, nem ouvidos nenhum ouviu, nem a mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Feche os seus olhos por mais um instante, vamos orar. Pai, a Tua palavra é viva, é eficaz, a Tua palavra é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e ela tem poder de penetrar no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta, Senhor, para sondar e discernir os desígnios e propósitos que há no nosso coração. Que por meio da Tua palavra e somente a Tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração nesta hora, em nome de Jesus, amém. O que me chamou a atenção nesse texto, e eu te convido a você observar, o apóstolo Paulo, ele fala ali no verso 11, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem? Nós somos especialistas em dar opinião na vida alheia. Nós somos rápidos. Da vida do outro nós entendemos rapidamente e resolvemos quase qualquer problema. Mas o texto diz, quem dentre os homens consegue sondar, consegue conhecer o homem? Aí ele diz, o próprio texto nos explica, a não ser o Espírito que já está nele. Eu olhando para esse texto, eu me deparo que eu e você temos uma habilidade de olhar para dentro de nós e começar a enxergar algumas coisas que pode estar querendo nos parar, que pode estar querendo nos travar. Eu quero chamar essas coisas de armadilhas. São situações, são laços, são armadilhas que nos aprisionam. Coisas sutis, que no decorrer da nossa caminhada cristã, às vezes nem damos importância, às vezes nem paramos para resolver aquilo. Mas com o passar do tempo, isso nos aprisiona, isso impede que a nossa carreira seja concluída com sucesso. Ou começamos a enfrentar grandes dificuldades.
Deixa eu te convidar a você pintar um cenário comigo. Imagine um homem ou uma mulher caminhando por um jardim, por um campo, por um lugar lindo. Imagine você agora num lugar belo. E você está caminhando ali. Você está observando as paisagens, desfrutando dos barulhos das águas caindo nas cachoeiras. E você ali nessa caminhada nem percebe que por algum momento algo prendeu em sua perna. Talvez um pequeno barbante. Que você olha para aquilo e vê que facilmente, com pouquíssimos esforços, você conseguiria quebrar. Mas você não se importa, porque aquilo naquele primeiro momento não tem te prejudicado. E você continua a sua caminhada. Mas quanto mais você está andando, mais enrolado você fica naquilo. E quando você percebe, já há outro preso na outra perna. E agora você começa a ficar apavorado, você quer se desvencilhar. E quanto mais você se debate, quanto mais você se mexe, mais enrolado naquele enlaço você fica. Por isso que Jesus vai nos dizer que o ladrão, lá em João 10:10, não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas necessariamente ele não vem de uma vez, ele vem colocando armadilhas, ele vem colocando laços, te aprisionando pouco a pouco. Mas como o apóstolo Paulo diz, quem é o homem que pode olhar para dentro de si e reconhecer, observar dentro de si, pois quem dentre os homens conhece o homem, a não ser o próprio Espírito que nele está. Eu quero te convidar nessa noite, a você olhar e ver se há alguma dessas armadilhas já presa em você. Observar se há alguma dessas situações que já está te segurando, impedindo a sua carreira, impedindo a sua caminhada cristã. Porque o Senhor, no final, quer nos levar aonde tudo começou, no jardim dele. Mas que possamos nós chegarmos sem nenhum embaraço. A ponto que o apóstolo Pedro vai dizer lá no capítulo 1, na primeira carta, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer: esteja alerta, vigilante, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, bradando ou rugindo como um leão, procurando quem possa devorar. Em outras palavras, ele está colocando armadilhas para nos aprisionar, para nos segurar. E eu separei alguma dessas aqui que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E eu te convido a você realmente analisar se não há alguma dessas já fazendo parte da sua vida. Porque se há uma parte B do versículo de João 10:10 que eu não li, que ele diz assim, Jesus dizendo: mas eu vim trazer vida, e vida em abundância. Quem crê que Jesus veio trazer vida? Você crê que Jesus veio trazer vida sobre você? Ele veio trazer vida, e não apenas uma vida natural, mas ele veio trazer uma vida abundante, aleluia. É algo sobrenatural, é graça e favor. Não é algo apenas natural, não é algo apenas humano, não é uma vida qualquer, mas é uma vida abundante. Mas precisamos nós identificarmos essas armadilhas, para que não venhamos ficarmos presos nela. A primeira que eu separei e que eu posso pensar com você é o desapontamento. Imagine que o primeiro barbante que foi amarrado na perna desse homem que caminha pelo jardim é o desapontamento. Quantos cristãos estão desapontados? Quantas pessoas nós atendemos que diz assim: pastor, eu estou desapontado com meu esposo, eu estou desapontado com os meus filhos, eu estou desapontado com a minha esposa. Ah, pastor, eu estou desapontado com o Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama, dos que foram chamados de acordo ao seu propósito. Deus, ele age na sua vida porque ele te ama. Existem circunstâncias que acontecem sobre a sua vida que não é para você permitir o desapontamento, mas é para fazer você crescer, amém? Agora, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele quer usar o desapontamento para nos questionarmos, para fazer que eu e você questione os planos de Deus, para que nós venhamos questionar o caráter de Deus. No entanto, Deus tem um propósito soberano sobre todas as coisas, amém?
Deus não perdeu o controle de nada. Está tudo sobre o domínio e governo dele. Agora, quando nós somos levados pelo desapontamento, nós não conseguimos enxergar mais o agir de Deus, porque nós ficamos desapontados. John Stott, um teólogo batista, ele vai dizer assim: a confiança no propósito soberano de Deus é a âncora que sustenta a alma no tempo de desapontamento. A confiança em Deus, quando tudo em sua volta, nós até cantamos, né? Quando tudo diz que não vou cantar aqui para não ser chamado por louvor, mas tem uns irmãos que têm a vontade de ter um vídeo de eu cantando, mas jamais terão, porque senão vocês vão ficar desapontados. Né, pastor? Uma voz de taquara rachada, tem uma meia na garganta. Mas John Stott está dizendo aqui que a nossa confiança no propósito de Deus é que vai ser a sustentabilidade, a âncora, nos dias que as coisas em nossa volta não saírem de acordo com o que nós planejamos ou como nós desejamos. Pastor Sérgio, eu lembro da história de um pastor, vou guardar o nome dele, que ele ficou tão desapontado com a igreja, com a circunstância em sua volta, que ele decidiu abandonar a igreja, ele decidiu abandonar a família, ele decidiu abandonar tudo, porque ele ficou tão desapontado, tão desiludido. Como é triste isso, sermos pegos nessa armadilha espiritual, porque o desapontamento é uma armadilha espiritual. Em segundo lugar, que eu posso destacar como armadilha, é o descontentamento. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 5, diz assim: conservem-se livre do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Mas o descontentamento, ele é terrível. O descontentamento faz a pessoa pegar o ordenado dela e falar: que miséria é isso, e começa a amaldiçoar tudo aquilo lá. O descontentamento não consegue ver o copo meio cheio, ele só consegue ver o copo meio vazio. Ele não consegue ver as coisas boas em sua volta, ele só consegue ver a tempestade. A pessoa que vive no descontentamento ou está amarrada nessa armadilha, pega nessa armadilha, ela na época da seca reclama, mas na época da chuva ela reclama também, porque ela não consegue ver a bênção do Senhor. O descontentamento é um laço perigoso, que nos faz esquecer da provisão de Deus. Nós achamos que as coisas que estamos conquistando é pela força do nosso trabalho, esquecemos que quem tem dado tudo a nós é o Senhor, inclusive a vida. O descontentamento faz com que nós venhamos estar cegos para a provisão de Deus. Devemos aprender a estarmos satisfeitos por tudo que o Senhor tem nos confiado. Satisfeito pela esposa, satisfeita pelo esposo, satisfeito pela família, satisfeito pela igreja, pela célula, satisfeito por tudo que o Senhor tem nos confiado, pelo trabalho, pelo emprego, pela empresa, tudo aquilo que Deus tem colocado em nossa mão. Nós temos que falar: bendito é o nome do Senhor, eu me alegro, Senhor, e eu irei multiplicar isso, porque tem vindo da parte do Senhor, aleluia. Agora o descontente não. O descontente, ele não consegue ver a provisão. 1 Timóteo 6,8, por isso, tendo o que comer, tendo o que vestir, estejais satisfeitos. Temos que ter satisfação. Pastor Luciano Subirá, certa vez diz: o contentamento não é a passividade, mas a certeza daquilo que Deus provê, é o suficiente para a nossa caminhada, aleluia. Eu admiro muito dos homens dessa igreja, mas tem um que nós ouvimos ele por algumas vezes, e há uma frase dele que eu guardei. Ele fala assim: que o Senhor dará tudo o que você precisa para você cumprir a obra do Senhor. Você vai ter tudo de Deus. Se você precisa de uma bicicleta, o Senhor vai te dar. Se você precisa de um avião, o Senhor vai te dar, amém? Agora, você está contente com a bicicleta? Há alegria no seu coração? Ou você só vai ficar contente quando você tiver grandes coisas? Se na pequena você vive preso no descontentamento. Quantos estão pegando essa palavra? Diga amém. Você consegue entender essa verdade? Filipenses 4,11 diz:
Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi. É fantástico essa expressão de Paulo. Eu aprendi. Filipenses 4:11. Eu aprendi a adaptar-me a todo e qualquer circunstância. Você tem aprendido a se adaptar? Ou quando as coisas saem do seu controle, não fica do jeito que você está, você começa a ser descontente, desonrar o Senhor, desonrar as pessoas em sua volta. A terceira armadilha que eu enxerguei e que nós possamos nessa noite olhar para dentro de nós e observarmos se não estamos presos nela, é o desencorajamento. Esse aqui, o problema é que ele começa a influenciar outras pessoas. O descontente, às vezes, ele fica só para ele. Mas aquele que está desencorajado, logo ele quer desencorajar outros. Quando Deus confiou a Moisés a liderança ali, para fazer o povo entrar na terra prometida, em Deuteronômio capítulo 1, versículo 8, Moisés agora estabelece os líderes, são 12 príncipes, e ele vai designar esses homens a espiar a terra. Aí o versículo 8 diz assim: ponha-se a caminho e tome posse da terra que o Senhor jurou a dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó e os seus descendentes. Quem jurou dar a terra? Foi o Senhor. Quem prometeu, quem fez a promessa foi o Senhor. Abraão, a Isaque, a Jacó e a descendência deles. Agora olha o que diz o versículo 28. Olha que coisa terrível. Para onde iremos? Os nossos irmãos nos desanimaram. Quanto disseram? O que os irmãos fizeram? Desanimaram o povo. Irmãos, pior coisa é você estar perto de pessoa desanimada, que quer desencorajar você. Você chega com aquele gás, com aquela vontade, aí vem o desanimado, o que quer desencorajar. Aí olha o que eles dizem: o povo é mais forte, é mais alto do que nós. As cidades são grandes, os muros que vão até o céu. Vimos ali os Eliquins, gigantes. Se não é Josué e Caleb levantar no meio daquele povo, rasgar suas vestes, para quebrar essa armadilha do desencorajamento, o povo não tinha herdado a terra. E pasme, os desencorajados, o número é maior do que os encorajados. O desencorajamento desvia o olhar da promessa de Deus, a promessa de um lar feliz, de um casamento de sucesso, de uma vida abundante. O que diz Jesus em João 10:10, a parte B? Eu vim dar vida e vida abundante. Mas o desencorajado, ele não consegue enxergar a vida abundante do Senhor, porque ele não está mais olhando na promessa, ele está olhando nas dificuldades, ele está olhando para os problemas em sua volta, ao seu redor. Quando nós começamos a queixar, irmãos, o gigante fica mais alto do que é, o problema fica maior do que é. Agora, quando a nossa confiança está na promessa do Senhor, na promessa de Deus, não existe muralha que não possa ser quebrada pelo Senhor, aleluia. Não existe gigante que não possa se cair na pedrada. Não existe problema que possa parar diante de você, que você não venha vencer no nome do Senhor. Te pergunto, você tem olhado para a promessa e para o Deus da promessa, ou você tem olhado para a circunstância, para os gigantes, para os muros? Tem se queixado, tem desencorajado as pessoas em sua volta? Preste atenção se você não tem feito isso, sido um desencorajador. Uma outra armadilha que eu posso destacar nessa noite é a dúvida. E você vai ver que uma vai se entrelaçando à outra. Se você percebeu, uma vai se conectando à outra. Porque o desencorajado, logo ele tem dúvida. E a dúvida foi aquilo que a serpente usou com Eva. Observe o texto, Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 1. Olha o que diz. Ora, a serpente era
a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher, olha a conversa: foi isso mesmo que Deus disse? Não comerás de nenhum fruto da árvore do jardim. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: não comerás do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Olha a implantação da dúvida. Disse então a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comeres, os seus olhos abrirão, e vocês comerão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Eu gosto dessa NVI porque ela traz ali que a conversa foi no plural. Não estava só a Eva, segundo a NVI. O dia que vocês dela comer, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O que a serpente fez? Colocou dúvida na palavra. Quantas vezes você é acometido da dúvida? Será se isso é verdade? Eu acredito na Bíblia, mas isso aqui não é para nós no nosso tempo. Tem alguns aí, né, tão meio estranho, que quer até reformar a Bíblia. Por quê? Porque estão achando que não é mais para o nosso tempo. Então começam a colocar dúvidas. E a dúvida é a arma usada pela serpente para trazer um questionamento em relação à palavra. Foi a mesma estratégia que ela usa com Jesus, quando foi tentar Jesus. Não é assim que está escrito na palavra? Se você é o Filho de Deus, porque Deus dará a ordem, colocando questionamentos, colocando dúvidas para enganar com relação à palavra. Hebreus 4:12, que a palavra é viva e é eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela tem poder de penetrar no mais profundo do ser do homem, a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir propósitos e desígnios do nosso coração. Mas a serpente quer colocar dúvida. Essa armadilha é terrível. Quando nós começamos a duvidar da palavra, a duvidar do poder de Deus. O pastor Charles Spurgeon, ele diz certa vez que a dúvida é um inimigo que entra sorrateiramente e começa a corroer a fé. Começa a destruir a fé de forma sutil. Quando alimentada, a dúvida é uma semente que cresce até se tornar um espinheiro que sufoca. Essa é a dúvida. Quantas vezes nós estamos duvidando do poder de Deus, duvidando da palavra dEle? Quantas vezes permitimos isso se tornar uma raiz no nosso coração? Uma outra armadilha que eu encontrei é a descrença, e ela vem junto com a dúvida. Todos aqueles que começam a duvidar, logo eles são caídos na armadilha da descrença. Eles começam a desacreditar na palavra, desacreditar num Deus vivo, desacreditar até na salvação. Porque, pasme, há pessoas que acreditam que Deus ele é tão diferente que Ele pode te dar a salvação e de repente Ele vai querer tomar de você porque você fez alguma coisa que não saiu de acordo com o script dele. E isso começa a gerar descrença. Nós paramos de acreditar num Deus amoroso, num Pai poderoso que é capaz de nos perdoar. Amém? Nos perdoar. Quem crê que Deus perdoa? O que você precisa é se render a Ele. Mas a descrença impede isso. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer
Quem se aproxima do Senhor precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam, aleluia. Agora, se nós não tivermos uma fé genuína, operante no Senhor, nós entramos na descrença. E a descrença é a falta de confiança na promessa de Deus. Ela pode ser disfarçada de estresse. Ela vem disfarçada de cansaço, quando a raiz está a descrença, a falta de fé no Senhor, algo que nos impede de buscar o Senhor genuinamente, de entrarmos para dentro do nosso quarto, fechar a porta e no secreto com o Senhor, rasgar a nossa alma. E depois da descrença, logo nos deparamos com a desobediência, porque uma vez que nós duvidamos da palavra, que não estamos mais crendo, que não temos mais uma fé genuína, para que iremos obedecer? E a desobediência é o precipício da ruína. Isaías capítulo de número 55, versículo 8, ele vai dizer assim, o versículo 9: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, ou os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Mas o que a desobediência faz? Ela vem instigar a você ser um rebelde, a você se rebelar. A desobediência vem quando insistimos em seguir o nosso próprio caminho. Aí nós falamos assim: quem manda na minha vida sou eu, quem paga os meus boletos sou eu, quem faz o que quiser da minha vida sou eu. Te apresento desobediência, a rebeldia. Quando nós queremos nos afastar dos caminhos do Senhor, nós começamos a colocar então, como essas bolinhas de árvore de Natal, nós começamos a pendurar algumas coisas na nossa vida. E a estrelinha lá de cima é a desobediência. Mesmo que não venhamos entender os planos de Deus, mesmo que diante dos nossos olhos, no primeiro momento, não conseguimos compreender nada, não conseguimos entender nada, o que precisamos é obedecer. Eu fico imaginando, pastor Sérgio, quando Abraão ouviu de Deus falando assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra a qual eu te designarei. Qual é a terra? Você não precisa saber, você precisa ir. E ele foi. No meio da caminhada, ele deu vontade de voltar. Quando ele chega em Canaã, especificamente, depois de anos depois, ele chega e está numa terra deserta, havia fome na terra. Abraão não desceu nem a mudança. Falou: vamos voltar. Voltou para o Egito. Falou: vou ficar num lugar desse. Mas lá no Egito ele não prospera. Deixa eu te falar, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com crescimento. A palavra prosperidade é crescer. Uma árvore prospera quando ela cresce. Abraão no Egito não cresce. Ele é expulso de lá. E ele tem que voltar para o lugar a qual Deus designou. Uma terra deserta, um lugar árido. Mas deixa eu te dizer algo em nome de Jesus. Quando Deus preparou um lugar para você, você começa a abençoar aquele lugar, e o deserto começa a florescer por causa da sua vida ali, amém? A história de Canaã muda, por causa de quem? Abraão foi plantado lá. Não é o lugar que te abençoa, é você que abençoa o lugar, amém? Vou repetir isso. Não é o lugar que te abençoa, mas é você que abençoa aquele lugar. E Canaã começa a florescer, porque Abraão ouviu e obedeceu ao Senhor, e ali ele fica. Isso acontece outra vez na vida dele, quando ele se separa de Ló. Ele fala: Ló, vamos dividir as coisas, você vai para um lado, eu vou para o outro. E Ló, na sua ignorância, aceita isso, e Ló diz que pegou as campinas verdejantes. Sobrinho
Só que Ló esqueceu que a bênção não estava no lugar, a bênção estava no tio, estava em Abraão. E Abraão disse que foi para uma terra deserta de novo, foi para um lugar árido. Você sabe a história. Ló quebrou e Abraão prosperou. Obediência. Agora, quando somos pegos, como diz Robson, ele vai dizer assim, Ad Robson, ele diz, a obediência à palavra de Deus pode não nos dar todas as respostas, mas nos guia pelo caminho certo, mesmo quando não podemos ver o final da estrada, ela nos leva ao caminho certo, mesmo que você não enxergue aonde você está chegando. Se você está obedecendo ao Senhor, se você está obedecendo à palavra dEle, fique em paz, você vai chegar onde Deus deseja que você esteja. 1 Samuel 15, versículo de número 23, 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Esse é um dos textos mais fortes que eu encontro na Bíblia. A rebelião, a rebeldia, a desobediência, ela é comparada de forma bíblica como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele te rejeita como rei. O profeta Samuel falando para o rei Saul. Que coisa triste sermos pegos nessa armadilha da desobediência. E a última armadilha que eu separei para nós pensarmos nessa noite é o desespero. Porque essas 6 que eu te apresentei, ela culmina no desespero. Quando nós estamos ali já embaraçados, presos nessas armadilhas, vem o desespero. E 1 Coríntios 13, ele vai dizer, assim permanece agora essas 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O desespero é a perda da esperança. E sem esperança, a nossa fé e o amor, eles enfraquecem. Você já viu quantas coisas tolas você fez por desespero? Porque o desespero mina a esperança e mina a fé. O amor, ele é suprimido agora. E o que você faz? A pessoa desesperada, ela consegue enxergar coisas onde não há. Ela começa a ver, ela começa a delirar. Porque ela entra no desespero. A pessoa em desespero não consegue enxergar o amor. Ela não consegue exercer a fé. Agora, no entanto, a Bíblia nos lembra que a nossa esperança deve estar em Cristo Jesus. Amém? A sua esperança deve estar em quem? Em Cristo Jesus. Nós devemos permanecer firme, pois Ele é o fundamento da nossa fé. Ele é o alicerce. A minha esperança não pode estar na igreja, a minha esperança não pode estar no homem. A minha esperança tem que estar em Cristo. Porque mesmo que tudo em nossa volta venha a ser abalado, a estrutura que é Cristo permanece inabalável, porque Ele é a rocha viva, aleluia. Ele é a pedra viva. E é sobre essa pedra, sobre essa palavra, que nós estabelecemos a nossa fé. O desapontamento, o descontentamento, o desencorajamento, a dúvida, a descrença, a desobediência e o desespero são armadilhas que o diabo usa para enfraquecer a nossa fé. Por isso o Senhor nos convida a estarmos vigilantes, sóbrios, confiantes na promessa de Deus, aguardando o cumprimento da promessa sobre a nossa vida. E isso você só pode ter em Jesus. Por isso eu quero te convidar agora, você se colocar de pé. Nós queremos orar nesta hora. O que essa palavra falou ao seu coração nessa noite? Você, esse homem, você, esta mulher, que tem caminhado por esse jardim. Você tem caminhado pelo jardim de Deus. Eu quero te convidar agora, você que pode, feche seus olhos por alguns instantes. Se imagine você caminhando nesse jardim.
Você está caminhando, destino às mansões celestiais, a morada eterna. Você está já vendo a glória do Senhor. E você está desfrutando desse belo jardim. Mas talvez por algum motivo você pisou em uma dessas armadilhas. Talvez você pisou na armadilha do desapontamento. E você ficou desapontado com alguma coisa. Isso começou agora a te impedir, faz com que você ande mais devagar. Você não está conseguindo caminhar na mesma velocidade. Talvez você agora foi pego pelo descontentamento. E você está desencorajado de seguir. Talvez você está nesse jardim do Senhor e você está falando, eu quero parar. Eu quero desistir. Eu não quero mais ir aos cultos, eu não quero mais ir à célula, porque eu estou desapontado, eu estou desencorajado. E quando você vira para tentar resolver alguma situação, a dúvida te aprisiona. E você começa então a duvidar do amor de Deus pela sua vida. Você começa a questionar se você realmente é amado pelo Senhor, se realmente a vida do seu marido mudou, a vida da sua esposa mudou, se realmente você vai viver novidade de vida, se realmente Deus tem vida abundante para você. Você começa a duvidar. Começa a ser gerada dentro de você uma descrença. Então você decide desobedecer. Você fala, não vou obedecer mais. E você usa até uma boa desculpa, você fala, não aguento mais, por isso eu vou desobedecer. E aí vem o desespero. Talvez é o estado que você está, desesperado, não sabe mais o que fazer. Mas o Senhor está aqui nessa noite e veio trazer vida abundante para você. O Senhor está aqui nessa noite e quer quebrar essas armadilhas, quer desfazer essas circunstâncias que foram de alguma forma presas em você. Agora, o Senhor está aqui. Você deseja realmente se desprender dessas armadilhas? Você deseja realmente se desfazer dessas circunstâncias que tem te aprisionado? Então feche os seus olhos, comece a orar ao Senhor. Fala, Senhor, essa armadilha me pegou, mas hoje eu quero me livrar dela. Hoje eu quero ser livre. Hoje eu quero viver uma abundante vida com o Senhor. Hoje eu quero ser alcançado pela Tua graça, pela Tua misericórdia e viver novidade de vida. Oh Espírito de Deus, aqui está a Tua igreja reunida em Teu nome, que opera pelo meio do Teu Espírito, Senhor. Eu coloco cada vida aqui diante do Senhor nesta noite. E peço que em nome de Jesus, o Senhor, ó Pai, possa visitar o coração de cada um. Se há alguma dessas armadilhas ou outras, ó Pai, que o Senhor nessa noite possa quebrá-las dessa vida, possa arrancá-la. Que essa mulher, que esse homem, que esse jovem, que esse pai de família, que essa mãe, que esse esposo, que essa esposa, que essa família venha viver livremente, venha servir o Senhor livremente, venha caminhar no jardim do Senhor livremente, Senhor. Eu oro por essas vidas e declaro em nome de Jesus Cristo uma vida abundante sobre eles. Eu preciso fazer um convite para você. Talvez você está com dúvida da sua salvação. Talvez você está aqui nessa noite e não tem certeza dela. Olha que armadilha terrível. Você não tem convicção que é salvo. Mas nessa noite Deus quer trazer essa convicção ao seu coração, amém? E para que essa convicção seja gerada no seu coração, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração e diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta hora eu entrego a minha vida ao Senhor. Fala, Senhor, escreva meu nome no livro da vida, aonde nunca mais
de forma alguma será apagado. Fala: eu confesso o Senhor como meu único Senhor, suficiente Salvador da minha vida. Aleluia. Olha aqui para mim. Se foi a primeira vez que você fez essa oração, ou se foi a vez que gerou uma convicção no seu coração, eu quero mais uma vez orar por você. Só por você que fez essa oração pela primeira vez e fez com convicção, com essa certeza, eu quero que você venha aqui à frente e nós iremos orar por você. Você que fez essa oração com convicção, crendo, que entregou a sua vida a Jesus, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você já tinha feito essa oração antes, sem problema, ou se você agora deseja se reconciliar com o Senhor, talvez no passado você já fez essa oração, mas por algum motivo esses laços te aprisionaram, mas hoje você quer ser livre, quer se reconciliar, vem aqui à frente que nós vamos estar orando por você também. A igreja entra em espírito de oração por esses minutos, por esses irmãos, nesses próximos minutos. Tem você o desejo? Tem o desejo você de ser livre? Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, e oramos pela vida dessas irmãs. Rogamos a bênção do Senhor sobre elas. Que essa aliança, que essa confissão, que essa declaração que elas fizeram no mundo espiritual seja selado pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor as sustente e as guarde, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu. Louvado seja o Senhor. Adore o Senhor. Fala: Senhor, eu te louvo, eu te adoro, Senhor, pelo aquilo que o Senhor é, pelo aquilo que o Senhor tem agido sobre a vida da tua igreja, Senhor. Eu te engrandeço, Senhor, pelo agir poderoso, visível e invisível aos nossos olhos, ó Pai. Nós te engrandecemos, Senhor, porque há festa no céu, porque a tua igreja hoje celebra salvação de vidas, transformação, ó Pai, por meio do teu Espírito. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus e a consolação do Espírito seja com toda a igreja hoje, para todos sempre. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe.